Foi isso que mudou completamente a minha forma de viver a fé. Sabe quando você olha para trás e pensa, meu Deus, como foi que eu vim parar aqui? Porque eu faço essa pergunta várias vezes. Se alguém tivesse me falado há alguns anos atrás que eu estaria gravando vídeo falando sobre a fé católica, eu nunca ia acreditar, né? Porque eu nunca imaginei que Deus estaria escrevendo essa história para mim. Oi, eu sou a Aline, tenho 23 anos e sou guarda de Nossa Senhora de Nazaré. Vem conhecer a fé católica comigo? E antes de qualquer coisa, eu queria te agradecer, né? Por estar aqui assistindo. Eu sempre tive vontade de falar do amor de Deus, de falar sobre Deus e de contar o que Ele fez na minha vida, né? Eu sempre quis compartilhar o meu testemunho. Mas eu morria de medo, né, gente? Eu pensava que ninguém ia querer me ouvir, pensava que eu ainda não sabia o suficiente, né? Achava que precisava aprender um pouquinho mais antes de abrir a boca. O meu maior desejo é que esse vídeo, né, esse perfil chegue principalmente aos jovens que, assim como eu, viveram uma adolescência ou uma juventude, estão vivendo uma juventude marcada por muitas lutas, né, que carregam dores em silêncio, que enfrentaram ou estão enfrentando momentos difíceis, né, emocionalmente, inseguranças, medos, ansiedades ou outros transtornos psicológicos, né? Quase que não sai. Jovens que muitas vezes acreditaram em Deus, mas não conseguem sentir esperança, né, gente? Porque eu passei por isso. Então, se você é uma dessas pessoas, eu quero que saiba que eu te entendo, né? Que eu sei como é tentar sorrir quando por dentro parece que tudo está desmoronando. Eu sei como é procurar paz em muitas coisas e continuar sentindo um vazio enorme. Porque durante muito tempo eu também vivi fazendo as minhas próprias vontades e eu acreditava que Deus queria conduzir a minha vida do meu jeito, né? Eu fazia planos sem perguntar a Deus o que Ele queria para mim. Eu achava que eu tinha o controle de tudo. Muita gente também não sabe que eu fui batizada na igreja católica, só que eu cresci na igreja evangélica, então toda a minha formação cristã aconteceu ali. Era tudo o que eu conhecia, tudo que eu acreditava e tudo que fazia sentido para mim. Sendo muito sincera, eu nunca tive interesse em conhecer a Igreja Católica. Pelo contrário, quando falavam de Nossa Senhora, dos santos ou da Santa Missa, eu já criava uma barreira ali enorme, né? Eu tinha muitas opiniões, mas hoje eu percebo que eram opiniões apenas sobre coisas que eu nunca havia estudado de verdade. Porque eu repetia aquilo que tinha ouvido durante muitos anos atrás. Eu tinha parado, eu nunca tinha parado, na verdade, para pesquisar, nunca tinha perguntado por que os católicos acreditavam naquilo, nunca tinha aberto o espaço para ouvir o outro lado da história, né? Até que Deus, ele resolveu mudar completamente os meus planos. Ele colocou uma pessoa muito especial na minha vida, né, que é o meu namorado, e eu sempre gosto de deixar claro, isso muito claro, né, que não foi ele quem me converteu. Quem converte é Deus. Mas Deus usou a vida dele para despertar em mim uma curiosidade que eu nunca tinha sentido. Eu via o amor que ele tinha pela Santa Missa, eu via o carinho com que ele falava da Santa Eucaristia, via a forma com que ele rezava e via o amor que ele tinha por nossa, que ele tem por Nossa Senhora, né? E buscava viver a fé. Tudo aquilo me fazia pensar, o que será que ele encontrou que eu ainda não encontrei? E realmente foi essa pergunta que começou a mudar tudo. Eu comecei a estudar, eu comecei a fazer perguntas, eu comecei a assistir vídeos no YouTube, ler alguns livros e conversar, principalmente também, né, participar da Santa Missa com um coração diferente. Eu não fui porque eu acreditava, né? Eu fui porque eu queria entender. E Deus, ele foi fazendo o resto. Aos poucos, muitos preconceitos foram caindo e eu descobri que muita coisa que eu criticava, eu simplesmente não conhecia, né? Eu descobri que Nossa Senhora nunca ocupa o lugar de Jesus. Eu descobri que os santos nos inspiram a seguir Cristo.
descobri a beleza da igreja que eu nunca havia me permitido conhecer. Mas teve uma descoberta que mudou completamente o rumo e a trajetória da minha vida. Eu acredito, que o primeiro passo da minha vida, da minha transformação, foi acreditar que Jesus está realmente presente na Santa Eucaristia, Não como um símbolo, não como uma lembrança, mas verdadeiramente presente. E quando essa verdade entrou no meu coração, tudo mudou. A missa, ela deixou de ser apenas uma celebração e ela passou a ser um encontro com Jesus. E eu comecei a entender que se Cristo realmente está ali, então eu precisava mudar a minha maneira de viver. E isso não aconteceu de um dia para o outro, claro que não. A conversão, ela é um processo, Ela é muito bonita, mas também é muito dolorosa. Teve dias que eu pensei em desistir, dias em que bateu um desânimo enorme, dias em que eu achei que aquilo não era para mim, porque mudar os hábitos dói, reconhecer os próprios erros também dói, e deixar Deus conduzir a nossa vida exige muita confiança, Mas foi justamente nesses momentos em que eu descobri que Deus, Ele nunca me abandonou. Mesmo quando eu fraquejava, Ele permanecia fiel, Mesmo quando eu queria voltar atrás, Ele continuava me chamando. Mesmo eu não conseguindo enxergar o caminho, Ele já estava preparando cada passo. Hoje, eu continuo em processo de conversão. Eu ainda estou aprendendo, ainda estudo muito, tenho muitas perguntas, ainda erro, claro. Todos os dias eu peço a Deus que molde meu coração e que me ensine a amar cada vez mais, que tire de mim tudo aquilo que me afasta da presença dele, que eu diminua e que Cristo cresça cada vez mais na minha vida. Foi por isso que eu decidi gravar esses vídeos. Eu só quero compartilhar aquilo que Deus fez na minha vida, e continua fazendo até os dias de hoje. Eu quero estudar a fé junto com você. Eu quero responder dúvidas que um dia também foram minhas, Quero mostrar que conhecer a Igreja Católica mudou completamente a forma com que eu vivo o Evangelho. Então, se você já é católico, seja muito bem-vindo. E se você está afastado da igreja, esse lugar também é para você. E se você é evangélico, assim como eu fui, e tem dúvidas sinceras sobre a fé católica, eu também quero caminhar com você, sem julgamentos, sem brigas, apenas buscando a verdade, sempre olhando para Jesus. Eu espero, de coração, que esse perfil seja um lugar onde a gente cresça na fé juntos, que Deus abençoe cada passo dessa caminhada e que Nossa Senhora de Nazaré interceda por mim, por você e por todos nós. Tchau! Jovem católico, ergue a tua voz. O mundo te espera com sede de amor. Jovem católico, ergue a tua voz. O mundo te espera com sede de amor e paz. Com Maria e José, segue firme sem temor. A missão te chama a tecer um futuro com ardor.